Graça e paz, meus irmãos. Quero convidar você a que abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 3. E assim nos diz a palavra do Senhor. São palavras do próprio Senhor Jesus dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu creio que desejar viver a vida segundo o coração de Deus deve ser o objetivo de todo cristão, aquele que foi chamado por Deus. E viver a vida segundo o coração de Deus é trazermos o reino de Deus sobre a face da terra. Jesus diz em Mateus capítulo 4, verso 17, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E como é esse reino? Será esse reino algo físico, algo que nós podemos ver de longe? A verdade sim, ele pode ser visto. Mas esse reino é visto dentro do coração daqueles que foram chamados por Ele, dentro daqueles que foram salvos pelo Senhor. E a partir de então, eles passam a refletir na sua vida a realidade do reino de Deus. Nós dizemos que estamos aqui na terra, mas somos cidadãos do céu. O Senhor nos mantém sobre a face da terra, mas dentro de nós, nós que nascemos de novo, temos algo diferenciado. Jesus então, neste texto, ele vai dizer que os humildes de espírito são bem-aventurados, ou seja, são felizes. E eu queria desafiar você nessa manhã para que nós pensássemos nesse dia a respeito dessa humildade de espírito. A palavra fala que dos humildes de espírito é o reino dos céus. Portanto, dos humildes é que esse reino é implantado sobre a face da terra. Por isso esse é o desafio. Eu creio que você já deve saber que ser humilde não significa em não ter conhecimento, em não ter instrução, em não ter recursos nenhum. A verdade é que a humildade, ela é algo que brota dentro do coração de alguém que teve um encontro genuíno com Deus. Somente pode ser humilde de coração aquele que contemplou a face do Deus soberano, do Deus santo, do Deus que conhece todas as coisas. Por isso, o nosso grande desafio não é procurar ser humildes no sentido que o mundo oferece, mas o nosso desafio é nos aproximarmos daquele que é santo, daquele que é perfeito. Por isso, quando vai dizer que humildes de espírito deles é o reino dos céus, está querendo dizer que é um grupo de pessoas que não se sentem privilegiadas achando que sabem tudo, que podem todas as coisas, mas são aqueles que percebem que nada são aqueles que percebem que nada têm e ainda assim eles caminham de cabeça erguida, porque sabe que o seu andar altaneiro não é por aquilo que ele possui no sentido humano, mas pela presença de Deus nas suas vidas. Eu e você fomos chamados por Deus para ser a expressão do reino. E nessa manhã, esse é o desafio. Que o Senhor nos faça neste dia nos lembrarmos disso, de que busquemos do Senhor o ser humildes de espírito. Jesus Cristo foi o nosso exemplo máximo. Ele sendo Deus, tendo tudo, vivendo nos altos céus, deixou tudo para viver conosco sobre a face da terra, de uma forma humilde e simples. Sabe por quê? Porque Ele queria nos expressar o que era a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza não tem a ver com posses, não tem a ver com aquilo que nós adquirimos de conhecimento, mas a verdadeira sabedoria é aquela que vem de um coração humilde, que consegue olhar para Deus e perceber a sua impotência e indignidade e a grandeza dEle, mas também ele consegue olhar para o semelhante e perceber que Deus o colocou ali para ser um instrumento de bênção na vida do outro. Por isso é que eu quero orar por você nesse momento, pedindo que Deus possa vir sobre a minha e sobre a sua vida e que Ele nos faça humildes de espírito, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer-te pelo privilégio que temos de podermos meditar na Tua Palavra e dela receber alimento. Mas, Senhor amado, há tanta coisa dentro do nosso coração que ainda precisa ser transformada. E uma delas, Senhor, é que o Senhor tire todo orgulho, toda altivez do nosso coração e nos faça verdadeiramente humildes de espírito, como convém a alguém que é Teu Filho e que faz parte de um reino tão abençoado, tão grandioso. Pai amado, que esse dia seja um dia em que andemos, Senhor, não de cabeça baixa, mas na verdade com o nosso espírito em humildade por onde quer que o Senhor nos leve. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meu amado, que Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.